Olá amigos, paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Insight Direto. Vamos para mais um vídeo. E se você é novo por aqui, peço para que você venha fazer a sua inscrição no canal. Se você já é inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho, deixe seu comentário no vídeo caso você goste. Se você não gosta, deixe sua crítica, deixe o seu like ou o seu dislike, compartilhe o vídeo para que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas. O tema de hoje será sobre o pedido de impeachment que foi assinado, por Xuxa Casagrande e Felipe Neto. E assista o vídeo até o final, que eu vou estar fazendo aí alguns comentários a respeito aos pedidos de impeachment, e você vai se surpreender quanto a esses pedidos de impeachment. Antes disso, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no Salmo 121, verso 1, que diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Esse salmo, ele, assim como outros, Salmo 120, ou 123, ou 128, etc., são salmos que foram entoados por diversos autores, não tem um autor definido, mas eram salmos populares durante as peregrinações do povo judeu a Jerusalém, nos períodos das festas sagradas, como a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O mais interessante é que esse salmo ele nos chama a atenção porque ele, no verso 1, ele nos diz: leva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Então essa indagação é uma pergunta que se remete a pessoas que estavam em um momento de desespero, um momento de aflição, um momento de angústia, mas que eles sabiam da onde viria o socorro. Porque os montes se referem a Sião ou a Jerusalém, aonde o judeu cria, ou crê que é a morada de Deus. E eles sabiam a quem eles buscariam o auxílio ou o socorro. Então é uma prece àquele que é o único que poderia intervir nas causas. Assim como hoje nós temos milhares de pessoas que estão passando por momentos difíceis, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que perderam pessoas amadas, que estão pessoas amadas aí, talvez muitas vezes internadas em leitos hospitalares, ou outras ainda que perdeu seu emprego, que perdeu seu negócio, que estão aí em algum tipo de desespero, aflição ou angústia. O que eu quero dizer para você é: eleve os teus olhos, não olhe para baixo, não se sinta um derrotado. Não olhe para os lados, porque muitas vezes você não vai ver ninguém que vai poder te ajudar, ou pessoas, na grande maioria das vezes, vão estar passando pela mesma aflição que você, ou ainda piores, ou ainda estarão olhando para si mesmo, preocupados com seus próprios problemas. Mas eu quero te dizer: olhe para o alto, olhe para Deus, porque somente Ele trará o seu socorro. O verso 2 desse salmo nos diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, Deus, com seu poder onipotente, e os céus e a terra é a expressão desse poder, é o único que pode vir ao nosso socorro. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, ok? E aqui eu quero deixar esse registro, que não há nenhum outro Salvador debaixo dos céus e a terra, que não o Senhor. Ele é o único, e inclusive o nosso presidente é tão dependente desse Jesus como eu e você, tá? Se você estiver assistindo o vídeo pelo Facebook, Instagram ou pelo Twitter, peço que você venha estar assistindo também pelo YouTube, para que você possa dar aí relevância para o vídeo. Após a vinheta eu volto e a gente volta com o nosso tema, ok? Os finais de semana do mês de maio foram marcados pelas inúmeras manifestações de apoio ao presidente. Desde o feriado do dia 1º de maio até o último fim de semana, o Brasil tem ido às ruas demonstrar aos brasileiros, à mídia e à esquerda que o presidente tem apoio e tamanha popularidade. Mesmo com as pesquisas do Datafolha dizendo o contrário, e a CPI construindo uma narrativa que o presidente é o responsável pelos óbitos causados pela pandemia. Bem, como eu já mostrei aqui em outro vídeo, que em anos anteriores os números de mortes por doenças respiratórias superam o número de mortes da pandemia, conforme estudos e relatórios da OMS, que são de mais de 650 mil ao ano até o ano de 2019 no Brasil. É preciso analisar o comparativo do número de óbitos entre o Brasil e os outros países. Essa comparação ela não pode ser feita por total, ela tem que ser feita por milhão de habitantes. Não pode comparar o total de óbitos do Brasil, que tem 210 milhões, com o total da Itália, que tem 60 milhões de habitantes. Como a mídia muitas vezes tenta fazer, porque a comparação se torna injusta e
e incorreta, né? Sem falar que a realidade e a estrutura de economia de países europeus com os do brasileiro são infinitamente diferentes. Diante disso, segue um ranking mundial por milhão de habitantes de óbitos. Assim sendo, o Brasil ocupa o 10º lugar, abaixo de países europeus com uma população bem inferior à do Brasil. Esse ranking ele é do dia 19 de maio de 2021. Aí nós temos Hungria, né, em primeiro lugar, com mortes por milhão de habitantes, 3.043, mais um total de mortes de 29.329. Em segundo lugar temos República Tcheca, com 2.792 mil mortes por milhão de habitantes e 29.948 total de mortes. Aí vai descendo, nós temos Macedônia, Bulgária, Montenegro, Eslováquia, Bélgica e Eslovênia. Aparece o Brasil em 10º lugar com 2.071 mortes por milhão de habitantes, num total de 4.441 mortes. Estamos aí próximo de 4.450 o atual, né? E em seguida tem a Itália, 11º lugar, com 2.071 mortes por milhão de habitantes, com a marca de 124.646 mortes no total. A gente percebe que existe uma diferença no total, mas que pela contagem, né, por milhão de habitantes, essa a contagem que você deve levar em consideração, devido que o país, que nem o Brasil, tem 210 milhões. Então não dá para você comparar com um país, uma quantidade bem menor de habitantes, como esses 9 que estão acima, que tem uma média de 50 milhões de habitantes e até abaixo disso, mas estão na frente do Brasil. E aí você vai ver que os Estados Unidos, que tem mais que o dobro de habitantes que o Brasil, que está em torno de 450 milhões, os Estados Unidos ele ocupa a 16ª posição, com um número de 1.809 mortes por milhões de habitantes, sendo que o total de mortes dá 601.844. Quando você analisa esse comparativo, você percebe que o Brasil ele, né, conseguiu ainda evitar, né, uma quantidade de números muito maior. Inclusive havia uma expectativa, uma especulação de que morreriam até 2 milhões de pessoas pela pandemia. E graças a Deus isso não ocorreu. Entendendo também que muitos dos que vieram a óbito, né, nesse período pandêmico são pessoas que já tinham comorbidades, ou seja, tinham outras doenças que não resistiram à infecção, que não resistiram à doença causada pela pandemia. Na sua grande maioria, pessoas que tinham até idade avançada, então elas se tornam muito mais vulneráveis. Dentro disso, né, as milhares de denúncias também que foram feitas de pessoas que tiveram outras causas mortes, mas que foram atribuídas no tocante à pandemia, e dá essa totalização de 450 mil. E aí, dentro disso, que eu quero que a gente preste atenção é a tentativa da mídia, né, dos jornais e imprensa, o tempo todo impor uma narrativa de que esse número de óbitos é alarmante e que há somente um culpado para isso. Obviamente que respeito, né, e me solidarizo com todos os que perderam seus familiares. Eu tenho amigos, parentes que passaram por isso, e eu acredito que muitos têm, mas o que nós devemos entender é essa politização infundada de causar essa falsa impressão de que o Brasil é um dos piores países do mundo no tocante à pandemia, né, e tentar passar também que há somente um responsável por toda essa tragédia. Quando todos sabemos que, tomadas as decisões do STF pelo senhor Alexandre de Moraes, que tirou a autonomia do presidente para administrar as ações de combate à pandemia e deu aos prefeitos e governadores. Ao passo que temos visto os milhares de casos de denúncias de desvios de recursos, corrupção, que deveria estar sendo apurado pela CPI e não está ocorrendo. O que vemos agora são figuras públicas querendo aparecer, assinando pedidos de impeachment contra o presidente, mas eu pergunto, baseados em quê? Observe que as pessoas vivem dentro de uma bolha de onde não conseguem enxergar nada além do que o próprio nariz. Oi pessoal, eu também faço parte do movimento Vidas Brasileiras. Somos cidadãos brasileiros de todas as áreas, sem motivação partidária e ideológica. Queremos salvar vidas. Entendemos que esse governo seja o principal responsável por tantas mortes. E por isso entregamos um pedido de impeachment do presidente da República por crimes de responsabilidade. E aí eu pergunto,
Quais ações sociais que você viu essas pessoas fazendo em favor da população que foi obrigada a ficar em casa? Na verdade, o que elas fizeram foram campanhas do Fica em Casa, que elas tinham, ou têm, né, uma situação que as favorece, que permite elas ficarem em casa. Quando o trabalhador que tem uma renda média de um salário mínimo, até no máximo 2, não tem a mesma possibilidade. Você viu, por acaso, campanhas de levantar recursos, ajuda, cesta básica para as famílias carentes que moram nas comunidades, que perderam seus empregos, que tiveram que ficar em casa, e alguma dessas personalidades foram levar assistência para essas famílias? Você viu algum tipo de campanha feita para arrecadar valores para comprar EPI para os profissionais de saúde? Pois é, ficaram todos dentro da sua bolha. Todos ficaram no seu comodismo, na sua casa. E muitos, inclusive, foram para fora do Brasil. Não estou dizendo que seja o caso desses 3, mas sabemos que muitos foram para Miami e para outros lugares. Uma pergunta que nós devemos fazer: e onde eles estavam quando o país foi saqueado pelos petralhas? Sabe onde muitos deles estavam? Mamando dos gordos salários que esses governos destinavam às verbas de propaganda das estatais para as emissoras de TV, como a Globo, que recebeu 6 bilhões, e desses 6 bilhões ela pagou os salários de Dona Xuxa e de Senhor Casagrande, que não é o caso do Felipe Neto. Porém, o trabalho social de Felipe Neto vem ser a distribuição de livros que fazem apologia à ideologia de gênero e ao LGBT. Agora eles vêm com esse discurso medíocre, porque nunca fizeram nada por ninguém, né? E dizem que é por vidas, o que eu chamo de mediocridade. Porém, Maria da Graça Meneghel, né, a Xuxa, em 2017 captou da Lei Rouanet 8,9 milhões para um projeto de exposição de seus cenários. A Lei Rouanet, que a princípio seria para beneficiar artistas em início de carreira sem recurso, foi, né, utilizada para privilegiar, para dar esse tipo de financiamento para artistas como a Xuxa, com a carreira consagrada e consolidada. Mas há pessoas alienadas que vêm dizer que Xuxa, com esse dinheiro, gerou emprego a milhares de trabalhadores da área. Quero dizer, há milhares de empresários que geram empregos no país e que não tem nenhum tipo de incentivo do governo. Ao contrário, eles são taxados com impostos. 8,9 milhões para um projeto como esse da Xuxa, cujo que é arrecadado com ingresso, porque o dinheiro do financiamento ele é público, mas o dinheiro que é arrecadado com a venda dos ingressos, que por sinais esses ingressos são bem caros, volta dos bolsos do artista. E o dinheiro que ele recebeu de financiamento é a fundo perdido, o governo não recebe ele de volta. Diante disso, fica claro a gente entender porque esses artistas hoje, né, são totalmente opositores contra esse governo que interrompeu esse tipo de financiamento, que impediu que a Lei Rouanet servisse para esse tipo de fim. Bem, no caso de Casagrande, não é difícil compreender a sua insatisfação com Bolsonaro, né? Trata-se da relação da sua emissora com o presidente, né? A Globo, no caso, desde 2019 perdeu receita. No atual governo, ela perdeu os patrocínios do Banco do Brasil, da Caixa e dos Correios, são as estatais, que patrocinavam boa parte dos seus programas esportivos. A Globo perdeu vários contratos de exclusividade com os campeonatos e outros eventos esportivos, né? O que com certeza deve ter levado aí a Globo a fazer um ajuste e baixar os salários dos profissionais da casa, que dentre eles, né, com certeza o comentarista esportivo Casagrande teve uma perda aí nos seus rendimentos, né? Existem umas especulações de que o seu salário era de 30 mil e outros até de até 100 mil, né? Não tenho nenhuma informação correta quanto a isso, mas com certeza ele deve ter tido algumas perdas que são significativas e por isso, né, ele tem aí essa manifestação de ser contra o presidente e com um falso discurso de que estamos num regime antidemocrático, e ele é totalmente democrático quando trata-se do bolso dele. E o Felipe Neto, por sua vez, trata-se de seu viés ideológico de esquerda, principalmente por defender as pautas LGBTs, o que é oposto, né, ao que o governo Bolsonaro propõe, né, que é um governo que atua por defender as pautas conservadoras de família, Deus e pátria.
O pedido de impeachment assinado por essas personalidades junta-se aos demais protocolados, que somam hoje um total de 115 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Como eu disse, você iria se surpreender. Hoje, o Bolsonaro ele é o detentor de recorde de pedidos de impeachment, com 2 anos e meio de mandato, né? Ele já possui 115 pedidos de impeachment. Observando o quadro, nós vamos ver Bolsonaro, 2 anos, né? 2 anos e meio, 115 pedidos de impeachment. Aí Michel Temer, com 2 anos, 31 pedidos de impeachment. O Collor, com 2 anos, teve 29 pedidos de impeachment. O Itamar, com 3 anos, teve 24 pedidos de impeachment. Dilma, com 6 anos, teve 68 pedidos de impeachment. Lula, com 8 anos, teve 37 pedidos de impeachment. E FHC, 8 anos, 24 pedidos de impeachment. Mas a questão é, esses pedidos de impeachment é porque Bolsonaro é um péssimo presidente? É porque Bolsonaro é corrupto ou tem praticado algum tipo de desvio? Tem algum tipo de crime de improbidade administrativa? Tem praticado algum tipo de fraude fiscal? Nada disso. O que há é a intolerância da esquerda e da mídia quando tem um governo de viés de direita e conservador. Então, quando nós vemos 115 pedidos de impeachment, nós percebemos o quanto a esquerda e a mídia é intolerante com aqueles que pensam diferente. Bem, esse era o tema que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham levado vocês a refletir ao que está acontecendo. E lembre-se sempre, conhecimento liberta e informação é poder. Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Valeu!